Olá, queridos. Agora vamos na explicação, em nome de Jesus, sobre o anticristo, ok? O período do anticristo. Em primeiro lugar, quero falar para vocês, muitos não sabem, que o anticristo são todo aquele que é contra Cristo, tá? Então tem o anticristo e tem os seus seguidores, do anticristo. Vamos lá, meus amores? Então diz assim, o período do anticristo. Me seguem, tá? Dentro da palavra. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. A Bíblia tem vários Deus, tá, queridos? Deus de letra minúscula, D de Deus minúsculo. Mas o único e verdadeiro é o Pai de Jesus, tá? Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são um só. Ou se adora de sorte que se assentará como Deus, tá? No templo de Deus, querendo parecer Deus. Fique ligadinho, tá? Segundo a Bíblia, está por vir o anticristo. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Aquele que trama o derradeiro ataque furioso de Satanás contra Cristo. E os santos, que somos, santos é aqueles que realmente são separados do mundo, tá? Que isso é eu, é você, Santos, que proclama só um Deus, adora só um Deus e um só Senhor, tá? E uma só fé. Pouco antes do tempo que nosso Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu reino na terra. As expressões que a Bíblia usa para o anticristo são o homem do pecado e o filho da perdição, que está no capítulo 2, versículo 3. Outras expressões usadas na Bíblia são a besta, que sobe do mar. Apocalipse 13, do capítulo 13 e do versículo do 1 ao 10. A besta de cor escarlate, Apocalipse 17, versículo 3. E a besta, Apocalipse 17, versículo 8 e 16. Apocalipse 19, versículo 20. Apocalipse 20, versículo 10. Sinais da vinda do anticristo. Diferente do arrebatamento da igreja, aqui tem um estudo também, gente, que fala sobre o arrebatamento da igreja, que isso eu vou dizer mais adiante, tá? A vinda do anticristo não ocorrerá sem sinais. Fica de olho, hein? Sem sinais. Sem sinais. Precursores, pelo menos 3 eventos deverão ocorrer antes dele surgir na terra. O mistério da injustiça que já opera no mundo, nós estamos vendo aí muita injustiça, muita imoralidade, muitos escândalos, falsos profetas. Quem Deus chamou, sabe aquela passagem da Bíblia que fala assim, os últimos serão os primeiros, porque aqueles que foram primeiro se corromperam? Exatamente. 3 eventos deverão ocorrer antes dele surgir na terra. O mistério da injustiça e a atividade secreta dos poderes do mal. Ora, é evidente que no mundo inteiro, que está no versículo 2 e 7, de Tessalonicenses, aumentará até alcançar seu ponto máximo num total zombaria, desprezo a qualquer padrão ou preceito bíblicos, por causa do predomínio da iniquidade. Quem não sabe o que é iniquidade, gente, é pior do que o pecado. O amor de muito esfriará. Eu direi que já estão frios. A maioria estão morno. Mateus 24, 10, do versículo 10
ao 12, tá? Mateus 24, versículo 10 ao 12. Lucas 18, 8. Mesmo assim, um remanescente, glória a Deus, um remanescente fiel permanecerá leal à fé contra a apostasia. A fé leal à fé apostólica, apostólica, conforme revelada no Novo Testamento. Mateus 24, 13, 25, versículo 10, Lucas, capítulo 18, versículo 7 e Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Por meio desses fiéis, a igreja permanecerá batalhando e manejando a espada. Que é a espada, queridos? A palavra, né? Do Senhor. A palavra do Espírito até ser arrebatado. Isso quer dizer o quê? Aqueles que, os remanescentes, que permanecer fiel a Cristo, esses, né, estão esperando com muito anseio o arrebatamento. Que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Ocorrerá apostasia. Gente, para quem não sabe o que é apostasia, muitos vão apostar na fé, tá? Vão se desviar da verdade para viver uma mentira. E infelizmente vai ter muito crente desviado. Infelizmente, a figueira está balançando, queridos, viu? E os verdadeiros aqueles que estão na videira, que é Cristo, sabe? Então vamos lá. Apostasia em grego apostasia, que literalmente significa desvio, tá? Afastamento, abandono. Os últimos dias, um grande número de pessoas da igreja apartarão-se da verdade bíblica. Meu Deus, que horror, gente. Mas infelizmente, vai acontecer, gente. O nosso Senhor também profetizou, falou e está falando e ninguém quer acreditar, tá? E é um grande pecado você duvidar das coisas de Deus. Os falsos profetas estão tão demais que quando Deus levanta um pequenininho, a gente vê tanto comentário triste das pessoas falando: olha aí, mais um falso, mais um vigarista, mais um mercenário. Mas eu não tiro a razão deles não, sabe? Não tiro não, porque o próprio Deus falou: por causa das vossas condutas vão duvidar até de mim. Então, vamos lá. Ocorrerá apostasia, como eu já falei aqui, bíblica, né? Tanto o apóstolo Paulo quanto Cristo revelam um quadro difícil das condições da grande parte da igreja, moral, espiritual e doutrinariamente. À medida que a era presente chega ao seu fim. Mateus 24, versículos 5 e 10, Mateus 13 e 24. Mateus 24, 5, 10, do 10 até o 13, né? E também tem o 24. 1 Timóteo 4 e versículo 1, 2 Timóteo 4, versículo 13 e 4. Paulo principalmente ressalta: nos últimos dias elementos ímpios ingressarão nas igrejas em geral. Olha, em geral, pessoas ímpias dentro dos templos. Meu Deus do céu, dentro da igreja, pessoas. Essa apostasia dentro da igreja terá duas dimensões: a apostasia teológica, que é o desvio da parte ou totalidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, ou a rejeição deles. 1 Timóteo, capítulo 4, 1, 2 Timóteo 4, versículo 3. Os falsos dirigentes apresentarão uma salvação fácil. É uma graça divina sem valor, desprezando as exigências de Cristo quanto ao arrependimento, a separação da imoralidade e a lealdade a Deus e seus padrões. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 3, 12 até o 19, ok? Eu creio que é sempre 2 Pedro, tá? 12 até o 19. Os falsos evangelhos voltados a interesses humanos, necessidades e alvos egoístas gozaram de popularidade. A gente já tá vendo isso aí, né, gente?
Apostasia moral, que é o abandono da comunhão, salvifica com Cristo e o envolvimento com o pecado e a imoralidade. Que moralidades são essas? Tem mulheres aí que só falta mostrar útero. Isso é fato. Tanto crentes quanto os próprios ímpios. É uma imoralidade terrível. Esses apostatas poderão até anunciar a sua doutrina bíblica e mesmo assim nada terem com os padrões morais de Deus. Isaías 29, versículo 13. Mateus 23, versículo 25 ao 28. E aqui também tem um estudo que eu vou falar depois para vocês, apostasia pessoal, hein? Tem umas certas apostasias aí, uma infidelidade aí pessoal, é de cada um, tá? Muitas igrejas permitirão quase tudo para terem muitos membros, ó, dinheirinho, né? Sempre o dinheiro. Dinheiro, muitos membros, dinheiro, sucesso e prestígio. 1 Timóteo, capítulo 4, 1. O evangelho da cruz com o desafio de sofrer por Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. De renunciar todo o pecado. Romanos 8, versículo 13. Da sacrificar-se pelo reino de Deus e de renunciar a si mesmo será algo raro, queridos, raro, ok? Mateus 24, 12, 2 Timóteo 3, até do 1 ao 5, Timóteo também, sempre, o 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, tanto a história da igreja como a apostasia predita para os últimos dias advertem todo crente e não pressupor que o progresso do reino de Deus é infalível na sua continuidade no decurso de todas as épocas e até o fim em determinado momento da história da igreja. Ai, louvado seja o Senhor, meu Deus, Jesus. Rebelião contra Deus, a gente já tá vendo aí. Hoje eu vi no Kauai pessoas que entraram dentro da igreja católica para fazer baderna, já tá vindo aí. Tem cristão, crianças e pastores na África morrendo, ok? Morrendo, tá? Pelo evangelho de Cristo. E vale a pena morrer pelo evangelho de Cristo, né? Nós temos que nos perguntar todos os dias: você está preparado? Eu estou preparada? Vamos pedir ao Senhor para não renegá-lo naquele grande dia, ok? Assumirá proposições espantosas no dia do Senhor. Cairá a ira de Deus contra os que rejeitaram a sua verdade. A ira de Deus, gente. A ira de Deus significa, né? Que tem duas traduções nessa Bíblia. É ódio. Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, tá? Não se engane. Rejeitaram a sua verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 2 ao 9. Podem ler lá que vocês vão ver, tá? O mundo final do reino de Deus e sua justiça no mundo, portanto, depende não do aumento gradual da igreja, professa, mas da intervenção final de Deus, quando ele se manifestará ao mundo com justo juízo. Apocalipse 19 ao 22. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. 1 Timóteo 4, 1. 2 Pedro 3, do 10, versículo ao 13. Judas, o capítulo 3. Porque Judas tem pouco, né? É só o capítulo 3. Vocês podem ler lá, é tremendo, Um evento determinante deverá ocorrer antes do aparecimento do homem do pecado, do dia do Senhor começar. 2, eu creio, Tessalonicense, versículo 2 e 3, que é a saída de alguém, capítulo 2, versículo 7, ou de algo que detém, resiste ou refreia o mistério da injustiça, e o homem do pecado, capítulo 2, versículo 3 e 7, quando o restringidor do homem do pecado for retirado, então poderá começar o dia do Senhor. Capítulo 2, versículos 6 e 7. O que agora o detém, e sem dúvida uma reverência ao Espírito Santo,
pois somente ele tem poder de deter a iniquidade. O homem do pecado é Satanás, que está no capítulo 2, versículo 6. Esse que agora o detém ou resiste, o que resiste? Que está resistindo, não é isso? Capítulo 2, versículo 7. Leva no grego o artigo definido masculino e ao mesmo tempo o artigo definido neutro. Em capítulo 2, versículo 6, o que é o que o detém? De modo semelhante à palavra espírito. Na língua grega pode levar pronome masculino ou neutro. Vê em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. João, não a epístola, João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 13. Ver também Gálatas, capítulo 5, 17, sobre a obra do Espírito Santo, a restringir o pecado, tá? Por isso que quem tem o Espírito Santo, quem anda com o Espírito Santo, quem faz a vontade de Jesus, não fica mais naquela guerra entre a carne e o Espírito. Já está convencido que aquela vida de pecado não te interessa mais. Então, se eu e você estamos firmes, vamos agradecer o Espírito Santo. Porque é ele que diz, não filha, não peque. Não volte para aquilo que você fazia antes. Só que muitos, infelizmente, estão perdendo, estão deixando o Espírito Santo se afastar. Porque o Espírito Santo não habita em um corpo sujo. Gente, não se iludem. Ele não habita em um corpo de pecado. De jeito nenhum. Tá? No começo dos 7 anos da tribulação, o Espírito Santo será afastado. Acabei de falar. Afastado. Versículo 7. E isso não significa ser ele tirado do mundo. Não significa que ele vai ser totalmente tirado do mundo, mas que cessará sua influência restritiva à iniquidade e ao surgimento do anticristo. Todas as restrições contra o pecado serão removidas e começará a rebelião inspirada por Satanás. O Espírito Santo, todavia, agirá na terra durante a tribulação, convencendo pessoas dos seus pecados, convertendo-as a Cristo e dando-lhes poder. Apocalipse 7, 9, 14, 11 do capítulo de Apocalipse, 14, capítulo de Apocalipse 11, do 1 ao 11, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Retirando-se o Espírito Santo, cessará a inibição, a aparição do homem do pecado, num cenário terreno. Deus então liberará uma influência poderosa e enganadora sobre todos os que se recusam a amar a verdade de Deus. Capítulo 2, vê lá nos versículos 2 e 11, tá? De Tessalonicenses, queridos. Os tais aceitarão as imposturas do homem do pecado e a sociedade humana descerá a uma depravação jamais vista. Oh, meus queridos, se a gente está vendo aí coisas imorais, aqui o Senhor deixa bem claro que o pecado vai piorar. A gente vai deparar com homens transando com homem, mulher com mulher, até eu creio até com bicho, que já tem gente que transa com bicho, até com criança chegaram a esse ponto. Não duvide, tá? Da palavra do Senhor, tá? Não duvide. É uma depravação terrível. O homem do pecado e a sociedade humana descerá vou repetir, depravação jamais vista. A ação do Espírito Santo restringindo o pecado é levada a efeito em grande parte através da igreja, que é o templo do Espírito Santo, nós, pessoas. 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19. Por isso, muitos expositores da Bíblia acreditam que a saída do Espírito Santo é uma clara indicação de que o arrebatamento dos santos ocorrerá nessa ocasião, porque quando não tiver mais o Espírito Santo, aí vai começar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Noutras palavras, a volta de Cristo para levar a igreja a livrá-la da ira vindoura, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Ocorrerá antes
do início do dia do Senhor e da manifestação do homem do pecado. Aqui tem um estudo também que fala o arrebatamento da igreja. Entende-se nos meios eruditas da Bíblia que o restringente em capítulo 2, Tessalonicenses 6, no gênero neutro, refere-se ao Espírito Santo e seu ministério de conter a iniquidade, ao passo que em capítulo 2, Tessalonicenses 7, que agora no gênero masculino refere-se aos crentes reunidos a Cristo e tirados daqui e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, a fim de estarem sempre com Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17. As atividades do anticristo ao começar o dia do Senhor é iníquo, aparecerá neste mundo. Trata-se no meio eruditos da Bíblia de um governante mundial que fará a aliança com Israel por 7 anos, antes do fim presente da era. Vê Daniel capítulo 9, 27. A verdadeira identificação do anticristo será conhecida 3 anos e meio mais tarde, quando ele romper sua aliança com Israel, tomar-se governante mundial, ele vai se declarar Deus, profanará o templo de Jerusalém, que tem o estudo também, a grande tribulação, ele vai proibir a adoração a Deus, né, que está no versículo 2, 4, 8 e 9 de Tessalonicenses, e assolar a terra de Israel, que está em Daniel, de novo, capítulo 9, 27, ok? E aqui mais adiante fala assim: o anticristo declarará ser Deus e perseguirá severamente quem permanecer leal a Cristo. Apocalipse 11, versículos 6 e 7, Apocalipse 13, 7, Apocalipse 15 até o 18. Vê Daniel 7, versículo 8, 24 e 25. Ele vai exigir adoração, certamente sediada num grande templo que será usado como centro de seus pronunciamentos. Daniel 7, capítulo 7, 8 até o 25. Daniel 8, 4. Daniel 11, 31 e 36. O homem aspira a tornar-se divino desde a criação. Vê lá em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8 e 12. Você também tem outro estudo da grande tribulação. O homem do pecado fará, mediante poder satânico, grandes sinais, maravilhas e milagres, a fim de pré-pagar o engano. Preste atenção nisso aqui, eu vou repetir. O homem do pecado fará, mediante poder satânico, grandes sinais, maravilhas e milagres, a fim de propagar o engano. Em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Prodígios de mentira significa que seus milagres são sobrenaturais, parecendo autênticos, para enganar as pessoas e levá-las a crer na mentira. Meu Deus, aleluia, Jesus. Tais demonstrações possivelmente serão vistas no mundo inteiro pela televisão, ok? Botou na sua mente pela televisão. A televisão, todo mundo sabe que ela é uma arma potente para o Satanás, né? Porque todos vão ver. Vou finalizar aqui dizendo: pessoas ficarão impressionadas, enganadas por esse líder altamente convincente, por não darem a devida importância à palavra de Deus, nem ter amor às suas verdades. Tessalonicenses 2, versículo 9 até o 12. Meu Deus, todas as palavras de Paulo no capítulo de Tessalonicenses, versículo 2, quanto às de Jesus, Mateus 24, 24, devem despertar os crentes. 1 Coríntios 12, 7 até o 10. Ou
fenômenos supostamente vindo da parte de Deus devem ser provados à base da obediência a Cristo e às Escrituras por parte da pessoa atuante. A derrota do anticristo no fim da tribulação, Satanás congregará muitas nações de Armagedon sobre o comando do anticristo e guerrearão contra Deus e o seu povo numa batalha que envolverá o mundo inteiro. Daniel 11, versículo 45. Apocalipse 16, 16. Quando isso ocorrer, Cristo voltará e intervirá de um modo sobrenatural, destruindo o anticristo, seus exércitos e todos os que não obedeceram ao evangelho, que está lá no Apocalipse 19, do 15 ao 21. A seguir, Cristo prenderá Satanás e estabelecerá o seu reino na terra, que está lá em Apocalipse 20, do 1 ao 6. É forte, queridos. É forte. Apocalipse é o próprio Cordeiro. É a visão que Deus deu para João. Está tudo revelado. Está tudo bem claro o que vai acontecer, tá? Muito bem claro. Aqueles que são contra Cristo, aqueles que vão ficar contra Ele, aqueles que não vão querer mais saber da verdade. Queridos, já está acontecendo. Ninguém quer mais. Como é que eu sei que o meu vizinho, ele faz culto na casa dele, ele profere a verdade e eu nunca vou me ajuntar com ele em comunhão para adorar o Senhor? Esse povo está tudo ligado nos templos. E Satanás, ele sabe disso. Então, esses pequenininhos de Cristo, que não são famosos, não são vistos, por favor, ouve eles, porque é Deus falando na boca deles. Ouve, queridos, enquanto há tempo. Ouve enquanto há tempo, porque naquele grande dia vai ser feio. Satanás, tem muita gente aí que não jejua, porque não pode passar fome. Satanás, ele sabe disso tudo. E ele sabe como enganar esse povo. Tem crente que gosta de luxo, ímpio que gosta de luxo, roupas de luxo, carro, uma vida de status maravilhosa. E ele vai usar esses métodos. Ele vai usar essas coisas. Sabe esses crentes, essas pessoas inteiras do mundo que são apegados às coisas materiais? Ele sabe. Sabe esses crentes que estão acumulando ouro e prata na terra? Sabe, esses crentes que têm várias casas e não tem coragem de ajudar uma viuvinha, um órfão? Sabe esse povo que está juntando tesouro na terra? Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter isso. Você pode sim, mas desde quando você compartilha? Se a minha Bíblia diz que não ajunteis tesouros na terra, porque não terão valor nenhum, por que você continua juntando? Por que você não abre mão disso? Por que você fica comprando? Quando Deus fala com você, filha, para que você quer tanta roupa? Tem a minha filha ali que não tem uma roupa. Ela repete a mesma roupa durante meses. E você não ouve o Senhor porque você é apegado às coisas. Então, queridos, não vou precisar falar mais nada. A palavra por si já falou. Agora você vai na Bíblia, vai nos referimentos. E arrependei-vos. Eu estou orando para que os líderes, alguns pastores se arrependam. Algumas irmãs que vivem de status, fazendo coisas, fazendo obra. Pergunta ao Espírito Santo se você está agradando ao Senhor. Se é isso mesmo que Ele quer. Porque naquele grande dia, Ele vai olhar no livro e falar: filha, mas eu não falei para você fazer isso aqui não. Ah, Senhor, mas eu curei, eu fiz, eu aconteci em teu nome. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Cuidado, essa palavra eu não quero ouvir, em nome de Jesus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor e a porta do inferno jamais prevalecerá. Meus amados, se muitos ficarem naquele grande dia, como é que você realmente vai? E Deus ainda vai dar chance, porque vai ser horrível, o diabo vai torturar. Ah, você quer Jesus? Ah, eu estou com fome, negue a Ele. Ah, mas eu não tenho comida, eu não tenho água, negue a Jesus. Gente, a Bíblia diz: nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. E aí?
você vai fazer o quê? Você vai obedecer a Jesus Cristo? Vai ficar com Ele? Porque a Bíblia diz que nem a morte vai nos separar dele. Então, faça a sua escolha. Seja sábio. Vale a pena sofrer por Cristo. Vale a pena servi-lo com muita integridade. Vale a pena fazer um bom combate, guardar a fé e morrer em Cristo. Porque quem morre em Cristo, a sua vida acha lá. Não temas a morte. A vida eterna existe. Cristo vive. Queridos, preste atenção. Preste atenção nos sinais. Deixa Deus falar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Em nome de Jesus. Que esta palavra venha alcançar vidas e mais vidas. Para a honra e glória do meu Abba Papai. Do meu Senhor. Do meu Salvador. Do meu Messias. Em nome de Jesus. Eu amo vocês. Jesus abençoe. Tá? Missionária Célia.